Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Onyx Lorenzoni é nomeado ministro extraordinário da transição de governo. Já inicia reuniões em Brasília, para onde virá esta semana o presidente eleito, Jair Bolsonaro. E tragédia de Mariana completa 3 anos no processo criminal. Ainda são ouvidas testemunhas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando sobre a transição de governo. O deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM, foi nomeado hoje ministro extraordinário da transição de governo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. E ele já teve reuniões durante o dia, teve a reunião formal já aí com essa nomeação publicada. Reunião esta que ocorreu no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é o coordenador da transição da parte do governo Michel Temer. Onyx Lorenzoni é o ministro extraordinário da transição de governo e está justamente da parte da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro. Sobre o período de transição, a gente já explicou aqui algumas vezes que o presidente eleito ele pode nomear até 50 pessoas. 22 nomes foram apresentados na semana passada e aí hoje eles confirmaram mais 24 nomes de pessoas que serão nomeadas para trabalhar nessa equipe de transição. Hoje também o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, ele apresentou uma lista com 10 grupos de trabalho desse período de transição. Vamos conferir então essa lista, que são grupos temáticos. A gente tem desenvolvimento regional, ciência, tecnologia e inovação e comunicação também, isso é num segundo grupo, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e desporto, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, saúde e assistência social. Então são os grupos de trabalho. Com esses grupos, essas pessoas vão se juntar para poder fazer todo esse mapeamento dos dados que estão sendo apresentados pela atual gestão do presidente Michel Temer, para depois fazer as projeções do que vai ser encampado na gestão de Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni está em Brasília desde a semana passada. Teve reunião também na semana passada mesmo com Eliseu Padilha, já para começar a ter acesso a este material. E agora as equipes, até mesmo ministros que vão compor o governo Jair Bolsonaro, já começam a participar dos trabalhos lá no Centro Cultural Banco do Brasil, que é o local onde vai funcionar todo esse trabalho da equipe de transição de governo. Agora à tarde, por exemplo, já estiveram por lá o general Heleno, também o Marcos Pontes, que são os nomes aí indicados para ocupar ministérios, Ministério da Defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia. Em relação a esse período de transição também, a gente vai lembrar só uma coisa, né, uma curiosidade. Como Onyx Lorenzoni foi nomeado ministro extraordinário da transição de governo, ele é deputado federal, ele não pode acumular essas 2 vagas. O que é que acontece aqui? Vem outro deputado, o suplente assume. Então, uma curiosidade para você, quem que vai assumir a vaga de Onyx Lorenzoni aqui na Câmara dos Deputados? Quem acompanha futebol vai lembrar bem de quem a gente vai falar. Ele foi jogador do Fluminense, campeão aí, bateu bolão em campeonatos nacionais. O Washington Coração Valente, portanto, ele que vem pelo PDT do Rio Grande do Sul e agora vai assumir uma vaga de deputado federal aqui na Câmara dos Deputados, no lugar de Onyx Lorenzoni. A gente lembra que o PDT é o partido de Ciro Gomes, mas ele já vem para cá, para a Câmara, alinhado com o presidente, já deixou essa sinalização de que vem alinhado com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E ainda sobre a transição, mais uma observação, o presidente Jair Bolsonaro, eleito, ele fez hoje, inclusive, uma postagem a respeito desse período de transição. Falou sobre isso no Twitter. Acompanhe aí o que disse Jair Bolsonaro. Esta semana damos mais um grande passo com o início do funcionamento do grupo de transição de governo, absorvendo informações para a reestruturação do Brasil. Em Brasília, teremos acessos iniciais a números e informações que serão passadas aos brasileiros, disse Jair Bolsonaro nesse Twitter.
E ainda sobre o Onyx Lorenzoni, a gente lembra que ele já foi confirmado para ser o próximo ministro-chefe da Casa Civil, no início já do governo Jair Bolsonaro. Outros nomes já foram anunciados, eu falei de dois aqui, o Marcos Pontes, na Ciência e Tecnologia, e no caso da Defesa, o general Heleno. Já tem também a confirmação do ministro que vai assumir o Ministério da Economia, um super Ministério da Economia, Paulo Guedes, e também tem a indicação, que já foi aceita, do juiz federal Sérgio Moro para a pasta que vai ser da Justiça e da Segurança Pública. Sobre Sérgio Moro, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, que saiu de férias, mas enquanto isso, o presidente eleito Jair Bolsonaro segue em agendas lá no Rio de Janeiro, agenda que foi movimentada no fim de semana, conciliando visitas políticas que ele tem recebido, também com atividades em família. Foi inclusive para um culto no fim de semana, se emocionou. Então vamos para a redação. Aliás, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, deixa eu só aproveitar para falar com Mariana Jungmann, que já está aqui do meu lado, porque é o seguinte: já que eu estou falando dessa questão de Jair Bolsonaro, que ainda segue a agenda lá no Rio, mas a gente também lembra que ele é deputado federal. Mariana está aqui do meu lado me chamando assim: Rosiana, vamos falar, vamos sim, né, Mariana? Vamos lembrar aqui que é muito assunto para falar ao mesmo tempo. Jair Bolsonaro também é deputado federal. E a questão é, ele segue com esse mandato até quando, né? E vai ter algum esquema de segurança especial aqui na Câmara dos Deputados? Quem assume no lugar dele na hora que ele tiver de deixar o mandato, por exemplo, em janeiro, ele não tem como, já vai assumir como presidente mesmo. Então, como é que fica essa situação, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiana. É o seguinte, o mandato de Bolsonaro vai até fevereiro, né? Até o dia 1º de fevereiro. Mas ele terá que renunciar ao mandato de deputado até 31 de dezembro, ou seja, véspera da posse dele como presidente da República. No momento, Jair Bolsonaro está afastado da Câmara em uma licença para tratamento de saúde que começou no dia 8 de setembro, quando ele sofreu o atentado, né, em que levou uma facada. Essa licença para tratamento de saúde expira no dia 30 de novembro. A partir daí, ele vai decidir se imediatamente renunciará já ao mandato ou se vai fazer isso só mais adiante, cerca de um mês depois. Então, no dia 31 de dezembro, vai caber a ele, essa decisão é pessoal. Quando o deputado Jair Bolsonaro fizer isso, aí então será convocado o suplente dele para assumir a vaga, que neste momento é José Augusto Nalim, que originalmente se elegeu pelo PMDB, mas atualmente está no DEM. Mas a gente lembra que isso pode mudar, Rosiana, porque as vagas de suplente são um pouco rotativas ali em razão das coligações que elegem os deputados. E aí José Augusto Nalim, quando assumir, pelo período que assumir, um mês ou dois, a depender aí de quando Bolsonaro fizer a sua renúncia, ele vai assumir como um parlamentar com todos os direitos e aí com todas as verbas, salário, enfim, pelo período em que vai exercer até ali o início, então, de fevereiro. Você falou sobre o esquema de segurança. Amanhã, Bolsonaro vai estar aqui, tem um esquema de segurança especial montado na casa, mas não apenas por ele, porque também o presidente Michel Temer vai estar aqui na Câmara e também o presidente do Supremo, Dias Toffoli, então tem um esquema especial. Jornalistas, por exemplo, não poderão circular pelo plenário da Câmara, apenas nas galerias e aqui no Salão Verde. Mas a gente lembra que a segurança pessoal de Bolsonaro tem sido feita pela Polícia Federal. Então, se ele decidir vir à Câmara depois desse período, aí é um esquema que a Polícia Federal é que vai tomar a iniciativa aí para determinar como deve ser a segurança. Porque para observar aí, no caso, duas coisas. Quem está assistindo a gente pela TV, né, Mariana, até vai perceber que atrás da gente aqui no Salão Verde já tem todo um tapete vermelho. Tudo isso é por causa dessa sessão especial amanhã, a comemoração dos 30 anos da Constituição brasileira, da Constituição Federal. Então, amanhã vai ter uma sessão comemorativa aqui. Eu acabei atropelando as coisas, não falei da sessão. Vai ter uma sessão comemorativa aqui amanhã, de 30 anos da Constituição. Há, inclusive, a previsão de que Bolsonaro faça um discurso nessa sessão comemorativa. E aí, como eu disse, os presidentes dos 3 poderes vão estar aqui reunidos, por isso um esquema especial de segurança para todos, não apenas para ele. Aí, a partir de então, qualquer esquema especial de segurança vai ser determinado pela Polícia Federal. Isso é importante deixar claro, porque a gente lembra sempre essa ideia da Casa do Povo. Então, o local, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional tem muita visitação, tem um movimento muito mais intenso que outros prédios aqui de estrutura de poder em Brasília. Essa questão do esquema de segurança na área interna do Congresso Nacional, normalmente essa segurança é feita, né? Até pela legislação, ela é feita pela Polícia Legislativa, mas como Mariana
ressaltou, existe um esquema especial. Bolsonaro, que inclusive para viajar para Brasília amanhã, já tem de vir em avião da FAB, por uma questão de segurança. Inicialmente ele queria viajar em avião comercial, mas aí toda a questão de segurança já faz com que ele tenha que viajar em avião da FAB. Vamos agora sim para o Rio de Janeiro conversar com Flávia Grossi para saber como é que tem sido essa agenda desde o fim de semana. Flávia, eu tinha começado a falar um pouco antes com a Mariana que ele intercalou no fim de semana essa agenda de receber visitas políticas, também com uma agenda de família, para onde ele foi até num culto nesse domingo, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Exatamente, esse culto aconteceu na Igreja Batista Atitude, que fica aqui na Barra da Tijuca, mesmo bairro onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele foi acompanhado da mulher, de seguranças e logo no final desse evento ele discursou, ajoelhou, se emocionou, leu um trecho da Bíblia e agradeceu por ter sobrevivido ao atentado que aconteceu durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos acompanhar então um trechinho desse discurso que foi transmitido ao vivo pela internet. Eu quero agradecer por ter sobrevivido. E mais ainda, agradecer a missão a mim confiada no último dia 28. Peço a Ele mais que sabedoria, coragem para tomar as decisões acertadas. Hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro recebeu a comitiva da China. O embaixador Li Jinzhang chegou aqui na Barra da Tijuca por volta das 9 horas da manhã. Ele não quis gravar entrevista. Para se ter uma ideia da importância desse encontro, a gente lembra que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e durante a campanha, Bolsonaro criticou a China, criando aí um temor no mercado em relação a novos investimentos desse gigante asiático no Brasil. Logo depois, foi a vez do embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini. Entre os assuntos desse encontro está a extradição do italiano Cesare Battisti. A gente lembra que o ativista político foi condenado à prisão perpétua na Itália na década de 1970 por 4 homicídios, quando ele era integrante de um grupo militante de esquerda. Battisti nega as declarações e se declara inocente. A gente lembra também que no final de 2010, o então presidente Lula concedeu asilo político a Battisti, mas a Itália pede a extradição dele e Bolsonaro já sinalizou diversas vezes durante a campanha que acorda com essa decisão. O caso agora está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje que o STF dê preferência a esse julgamento. Ele falou com a imprensa, o embaixador da Itália no Brasil. Vamos acompanhar então um trechinho dessa entrevista de Antônio Bernardini. O caso Battisti é muito claro. A Itália está pedindo a extradição do Battisti. O caso agora é discutido em frente do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o Supremo vá tomar uma decisão em um prazo de tempo mais curto que possível. Acho que a gente perdeu o contato com o Rio de Janeiro. Flávia Grossi, que já estava sendo chamada ali por telefone. É isso mesmo, cobertura ao vivo é desse jeito. Recebeu a mensagem, saiu rapidamente ali para saber o que era que estava recebendo. Ela que está, inclusive, em frente à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro. A respeito dessa questão da política externa do presidente eleito, como Flávia explicou, tem toda uma discussão a respeito das declarações que ele já deu e a gente precisa entender quais são essas sinalizações que estão sendo feitas até agora. O nosso jornalista Moisés Rabinovici faz uma análise para você. Acompanhe. Boa noite, Rosiane Kennedy. As duas maiores economias do mundo já orbitam o Brasil de Jair Bolsonaro. A China, com apreensão, investiu aqui bilhões de dólares em energia, projetos petrolíferos e infraestrutura. E ouviu que não deve comprar o Brasil, mas no Brasil. Se continuar a fricção entre os dois países, Xi Jinping não virá para a reunião brasileira dos BRICS ano que vem.
A voz chinesa oficial, o China Daily, avisou que um Trump tropical seria um risco econômico. Para os Estados Unidos, ao contrário, a identificação não poderia ser maior. O Trump do Norte até cogita vir à posse do Trump do Sul. No rastro americano, Bolsonaro deve transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, sacrificando 6 bilhões de dólares por ano em exportação de frangos para o mundo árabe. Pela primeira vez, um premier israelense, Bibi Netanyahu, virá ao Brasil para a posse e quer ensinar nosso Nordeste a dessalinizar a água do mar. O secretário de Estado, Mike Pompeo, ligou para falar da Venezuela com Bolsonaro e ainda ouviu que as relações com Cuba estão com os dias contados. O Trump tropical iria retirar o Brasil do Acordo do Clima de Paris, como o real Trump, mas voltou atrás. A reação mundial diante dos Estados Unidos foi de protesto contido, mas com Bolsonaro e a Amazônia seria muito diferente. A imprensa mundial antecipa que o chanceler do Brasil será Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, descendente do imperador Dom Pedro. Embora ainda não seja, ele declarou ao Financial Times: o Brasil está aberto para negócios, mas fechado para influência das Nações Unidas, da China e dos grandes blocos, como a União Europeia. Olha, outro tema que é pauta fundamental do governo Jair Bolsonaro é a questão da economia. E hoje ele concedeu uma entrevista à TV Aparecida. Essa entrevista já tinha sido gravada, foi divulgada hoje. Nessa entrevista ele fala da questão da reforma da Previdência. Diz que seria um grande passo para o país votar ainda este ano, avançar na questão da idade mínima. Acompanhe o que ele disse. Um grande passo, no meu entender, esse ano foi possível, vamos passar para 61 anos do serviço público para o homem, 56 para a mulher e majorar também o ano nas demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para a gente entrar o ano que vem já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia. Ele falou que não dá para trabalhar a ideia da idade mínima de uma forma generalizada, que é preciso olhar ponto a ponto a questão das carreiras. Observou, por exemplo, que no caso de policiais militares no Rio de Janeiro, a expectativa de vida é mais baixa, está aí abaixo de 60 anos de idade. Então, são cenas dos próximos capítulos sobre como vai ser essa discussão da reforma da Previdência ainda nesta reta final de trabalhos aqui desta legislatura no Congresso Nacional e no início da próxima legislatura e do próximo governo. Ainda sobre a composição de governo, o general Augusto Heleno, que já foi o nome apontado por Jair Bolsonaro para assumir na gestão dele o Ministério da Defesa, ele foi indagado hoje sobre a participação de militares na próxima gestão, porque Jair Bolsonaro é capitão reformado do Exército, o general Heleno, portanto, também militar, e o vice de Jair Bolsonaro, o general Mourão. E aí ele foi indagado sobre isso, inclusive sobre outros nomes que venham para a equipe do governo Bolsonaro. Acompanhe o que ele disse. É uma questão de coerência e de aproveitamento do que foi investido nos militares, que nós possamos participar da vida pública. Não tem nada a ver com o governo militar, ninguém está pensando em intervenção militar, ninguém está pensando em autoritarismo, nada disso. É um aproveitamento de gente que o país não estava acostumado a aproveitar e que tem muita coisa na nossa formação que pode ser aproveitada. Pouca gente conhece o Brasil como nós. E agora a gente muda de assunto e já começa a conferir os destaques da Agência Brasil. Vamos hoje conferir com a nossa editora Vanessa Leda. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse que o mundo atravessa um momento de mudanças que muitas vezes se tornam perigosamente conservadoras. As afirmações foram feitas hoje durante uma palestra aqui em Brasília. A ministra admitiu que as transformações são inevitáveis, mas que a sociedade não deve abrir mão de direitos fundamentais e deve lutar para efetivá-los. Carmen Lúcia afirmou ainda que a Constituição brasileira cumpre um papel importante e nunca foi inadequada, e que nos últimos 30 anos o Brasil avançou em termos políticos, jurídicos e sociais. Rosiane. Obrigada, Vanessa. No próximo bloco, outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu volto a conversar com Vanessa Leda, que tem informações a respeito de um momento que é uma das últimas etapas daquele processo que trata das suspeitas de casos de corrupção e lavagem de dinheiro na investigação do sítio de Atibaia. Vanessa vai trazer as informações para a gente porque hoje começaram a ser ouvidos os réus. Testemunhas já foram ouvidas, de acusação e defesa, e agora nessa reta final do processo são ouvidos os réus. Vanessa aproveita inclusive e relembra esse caso para a gente, agora com depoimentos que já estão sendo tomados pela juíza que está substituindo o juiz federal Sérgio Moro, que está de férias, né? Pois é, Rosiane. A juíza Gabriela Hardt ouviu nesta tarde Carlos Armando Guedes Pascoal, ex-diretor da Odebrecht, e também Emir Diniz Costa Júnior, ex-engenheiro e delator da empreiteira. Essa ação julga se o ex-presidente Lula recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da compra e de reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com os delatores, o imóvel era usado por Lula e pela família dele. No sítio, há objetos pessoais do ex-presidente, que teria frequentado o local 270 vezes em 6 anos. De acordo com o Ministério Público Federal, as melhorias no sítio somaram mais de R$1 milhão. As obras começaram em 2010, quando Lula ainda era presidente da República. No total, 13 réus estão no processo. As acusações são de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente, que deve ser ouvido no próximo dia 14, nega as acusações e diz não ser o dono do sítio, que está no nome de sócios de um dos filhos dele. A juíza Gabriela Hardt assume os processos da Lava Jato agora que o futuro ministro da Justiça do governo Bolsonaro, juiz Sérgio Moro, entrou de férias. Moro informou que pretende tirar todos os períodos de férias a que tem direito antes de deixar o cargo. O juiz afirmou que pretende pedir essa exoneração pouco antes de tomar posse, no início de janeiro. E hoje, a defesa de Lula entrou com um novo pedido de liberdade no Supremo. O argumento é de que a ida do juiz Sérgio Moro para o governo de Bolsonaro demonstra parcialidade do magistrado e que Sérgio Moro agiu politicamente. Os advogados de Lula querem que sejam anulados todos os atos processuais que resultaram na condenação no caso do triplex no Guarujá e em outros processos sob a responsabilidade de Moro. Lembrando que o ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba. Ele cumpre pena de 12 anos e 1 mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Rosiane. Obrigada, Vanessa. Agora, um outro assunto, a tragédia de Mariana completa 3 anos hoje. E aí, no processo criminal, testemunhas ainda estão sendo ouvidas. Quem tem detalhes desse andamento de poder aí em relação a esse caso é Leandro Martins, dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Depois de 3 anos da tragédia de Mariana, a Justiça Federal ainda está ouvindo testemunhas do processo criminal. Entre os réus estão o presidente da mineradora Samarco, Ricardo Vescov, e o então diretor-geral de operações da empresa, Kleber Terra. Ao todo, 21 réus são julgados pelos crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e homicídio com dolo eventual, que ocorre quando se assume o risco de matar sem se importar com o resultado da conduta. As empresas Samarco, Vale, BHP Billington e Vogue BR também são julgadas no processo. Ao todo, o processo deve ouvir mais de 200 pessoas. Ainda faltam ser ouvidas testemunhas de defesa e de acusação, mas as audiências que estavam marcadas para outubro e novembro foram canceladas. No ano passado, o juiz chegou a manter a tramitação do processo suspensa por mais de 4 meses para verificar alegações feitas pelas defesas de Ricardo Vescov e Kleber Terra. Eles pediam a anulação da ação sob argumento de que foram usadas provas ilegais, como escutas telefônicas que teriam sido feitas fora do horário determinado judicialmente. Em novembro de 2017, o magistrado considerou a solicitação improcedente e determinou a retomada do trâmite. Segue com você, Rosiane. Obrigada, Leandro. E hoje, no meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy, eu entrevisto a jornalista Cristina Serra, que lança o livro sobre a tragédia de Mariana. Confira. Cristina Serra tem mais de 30 anos de jornalismo, 26 deles somente na Rede Globo. Nesse período foi repórter de política em Brasília, correspondente em Nova York e comentarista do quadro Meninas do Jô, no programa Jô Soares.
Em 2015, foi escalada para a cobertura do desastre em Mariana, pelo Fantástico. No começo de 2018, ajudou a fundar o canal digital de jornalismo My News no YouTube. Agora, Cristina excursiona pelo país para lançar seu primeiro livro, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Nesta conversa, ela fala sobre a catástrofe que ocorreu há 3 anos e conta o impacto que isso teve na própria vida. Eu acho que a maior lama da tragédia de Mariana é uma certa leniência do poder público, eu acho que a gente pode dizer. O poder público falhou na fiscalização. Claro que a empresa falhou também nas medidas de segurança e de alerta que ela deveria ter tomado, claro. Mas e o poder público também que não estava atento a isso e que permitiu? Então, na verdade, é uma conjugação ali de fatores. Eu acho que com esse livro eu trouxe algumas respostas, mas eu não diria que eu esgotei todo o assunto, não. O programa vai ao ar às 9h15 da noite. Agora vamos conferir mais uma notícia com Leandro Martins na Rádio Nacional. Rosiane, o Enem deste ano teve o menor percentual de ausentes desde 2009. De um total de 5,5 milhões de inscritos, 24,9% não fizeram a prova. Nos últimos 2 anos, o índice ficou em torno de 29%. Para o ministro da Educação, Rocieli Soares, o baixo número de ausentes se deve às campanhas de comunicação feitas para informar aos alunos sobre o horário de verão, além de terem sido usados critérios mais rígidos para conceder a gratuidade na taxa de inscrição. Na avaliação do Ministério, o primeiro dia de provas foi tranquilo. Neste ano foram registradas 32 ocorrências em todo o país, como falta de luz. 71 candidatos foram eliminados, a maior parte por descumprir regras do edital. 2 estudantes de Montes Claros, em Minas Gerais, foram desclassificados por uso do ponto eletrônico. Com você, Rosiane. Obrigada, Leandro. Uma boa noite a todos. Até amanhã.